A paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui novamente reunidos. Mais uma palavra que eu estou trazendo para vocês, mais uma pregação. E o tema de hoje, tema bem interessante, viu? Vem e vê. Repetindo o tema, vem e vê. Texto bíblico, abram suas Bíblias lá no Evangelho segundo João. Nós vamos trabalhar no capítulo 1, do versículo 46 até o versículo 51. Sobre Filipe, mas basicamente sobre Natanael. O texto bíblico é João 1,46, que diz assim: Respondeu-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Ô bênção! Preparem seus corações, abençoo todos os corações de vocês para que estejam abertos para essa pregação, que Deus traga revelações, que o Espírito Santo traga revelações, que Jesus traga revelações para todos vocês e um grande aprendizado. Amém. Então aqui nós vamos falar sobre o ministério público de Jesus, escolha dos primeiros apóstolos, André, João, Pedro, Tiago, Filipe e Natanael. É uma palavra de evangelismo, é didática, de comando de novos tempos. Local, que aconteceu isto, estava em Betânia, Jesus estava em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, partindo agora para a Galileia, que está no 1,43. Palavra-chave de comando, digno de nota desta pregação, anotem aí. As palavras é uma, mas ela é diversificada em mais duas. Então, vem e vê, que é o tema. Em outras Bíblias está venha e veja. E na Bíblia King James está vinde e vede. Vou repetir: vem e vê, venha e veja, vinde e veja na Bíblia King James atualizada. Então, esse texto, ele traz um pouquinho que está em João 1,39, que diz assim, Jesus aqui está falando, né? Ele vai falar com André e Pedro. Então ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus, João, Evangelho de João 1,39, respondeu-lhe Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou Jesus, olhando Jesus para ele, e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui nós vamos ter o assunto de André, nós vamos ter o assunto chamado de Pedro, de Filipe e Natanael. Esse termo que Jesus usava era um termo para, anota aí, convidar as pessoas para a sua intimidade, para irem para a igreja, para ouvirem o testemunho, para verem louvores, para participarem de pregações de louvores, de orações, de palavras proféticas no culto. Vem e vê ao culto. Venha e veja no culto. Vinde e veja no culto. O sentido mais valorizado por todos nós é a visão. Temos que compreender o significado da visão que Jesus está nos passando, como por exemplo, que eu citei. Essas palavras já foram usadas e deram certo. Então, estou trazendo para vocês palavras sábias que Jesus usava quando chamou André. Ele chamou aqui André e chamou Pedro, que eram seguidores de João Batista. Olha as palavras que ele atraiu essas pessoas, bem como Filipe e Natanael. A palavra é vem e vê, ou venha e veja, ou vinde e veja.
Vinde e vede. Olha, estou dando armas espirituais para vocês. É um novo tempo de palavras para vocês usarem, para convidarem as pessoas para participarem dos cultos. Seja da igreja que você for, evangélica. E aqui é importante no sentido de vem, no sentido de vem a um local, e ver no sentido de visão. Não é só ouvir. Em primeiro lugar é visão. A pessoa tem que ver. Então vem no sentido físico de ver, de vir, se encaminhar, e ver no sentido de visão. Amém? Como é também venha à igreja e veja com seus olhos. Vinde à igreja e vede com seus olhos. Então, Jesus usa esses dois termos bem simples, pequenos, mas que atraem as pessoas para ele. Essas palavras são mágicas espirituais que Deus usa. São palavras que entram na profundidade espiritual das pessoas, principalmente se a pessoa está tendo necessidades de respostas, se a pessoa está passando por lutas, por provações, se a pessoa está doente, está enferma, se precisa de libertação. As palavras que Deus usa, que Jesus usou, que nós devemos usar. Nós não somos seguidores de Jesus, então vamos usar essas palavras de Jesus. Não vamos inventar nada, mas vamos seguir a palavra de Deus até na Bíblia. É um comando, que aqui quem está falando é Filipe para Natanael. É um comando de Filipe, repleto de instruções, de evangelismo, de ensino, de convite, de novos tempos. Ele está convidando Natanael para ir ao encontro de Jesus. Ele não falou muito de Jesus, só falou vem e vê. Acabou. É usar essas palavras, saiba usar essas palavras com os ímpios, para trazê-los para Jesus. Vem e vê, venha e veja, vinde e vede. Usar palavras são palavras inspiradas, convidativas, de sabedoria, de auxílio. Às vezes a pessoa não vai nem explicar para você que precisa da igreja. A pessoa vai dizer, está na igreja, eu virei na tua igreja visitar. Aí você vai dizer assim para essa pessoa, vem e vê, venha e veja, vinde e vede. Porque ali é Deus que vai fazer a obra, é Jesus que vai fazer a obra, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. E nós vamos estar reunidos no culto, na sua igreja, para vermos o que Deus vai fazer. Não é nós, é Deus que vai fazer, nós só seremos intermediários dele. Palavras inspiradas, como eu disse, convidativas e de sabedoria. Venha, dê uma chance a Jesus. Experimente uma nova experiência. Vir à igreja é uma nova experiência se você nunca veio. Venha sentir a presença de Deus. Na igreja se sente a presença de Deus, se chora, se arrepia todo, se arrepende, aceita Jesus, louva, adora. Amém? Então, vem e vê. Quem era Natanael? Vamos ver quem era Natanael. O nome significa dom de Deus. Ele era judeu, um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele aparece em outros textos com o nome de Bartolomeu. Em Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14. Isso caracteriza Natanael como Bartolomeu. Ele era de Canaã da Galileia, pouco mais de 6 quilômetros a nordeste de Nazaré, aldeia de Jesus, uma localidade muito pequena, muito pobre. E era muito amigo de Filipe, também um dos 12 discípulos de Jesus. Aqui em João 1,46, perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Ele não entrou em detalhes. Vem e vê. Pronto. Essa pergunta indica que até aquele momento Natanael nunca havia percebido alguma profecia messiânica relacionada àquela cidade. Por isso que ele fez a pergunta, de Nazaré pode ser alguma coisa boa?
Alguns comentaristas enxergam nessa pergunta um tipo de preconceito contra a cidade de Nazaré, porque ela era pequena, porque ela era pobre, era uma aldeia, né? No João 1,47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: és um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Aqui Jesus é um discernidor de corações. Jesus nem falou com ele, já sabia. Ele disse: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Olha que benção. Natanael era por natureza um homem livre de astúcia e fraude, correto, franco, verdadeiro, honesto, sincero e de coração aberto. Era um homem espiritual. Você pode confiar neste tipo de pessoa em qualquer lugar. Essas pessoas não entendem as artes astutas do ofício e da astúcia, da injustiça, pois não as aceitam naturalmente e nunca foram treinadas na prática da política. A palavra não é para eles o meio de ocultar seus pensamentos. Quando eles querem falar, eles falam o que pensam. Você sabe onde eles estão. Eles podem ter muitos defeitos, mas não têm os defeitos do engano, da dissimulação, da mentira. Eles são israelitas de fato, em que não há dolo. Antigamente, as pessoas diziam, eu peguei essa época, era muito comum a pessoa falava assim: eu dou a minha palavra. Lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eu via muito isso. A gente perguntava: mas isso é verdade? A pessoa diz: dou a minha palavra basta. É um fato comum, era um fato corriqueiro. Hoje a gente não ouve mais isso e nem vê mais isso. Mas antigamente, olha, eu dou a minha palavra. Acabou. Tu não discutia mais com a pessoa, nem conversava. Tá certo, deu tua palavra vale. E é isso que está faltando nos dias atuais, quando a pessoa dá a sua palavra, acabou, encerrou. Não precisa estar dando nuances, dei a minha palavra, acabou. Não se colocava em dúvida a integridade da pessoa. Eu dei a minha palavra, Navarro, acabou. Era comum isso, eu me lembro que eu era garoto, minha adolescência era comum, até na escola. Mas isso é verdade, estou dando a minha palavra. Nós não conversávamos, não discutia mais o assunto, porque era a palavra da pessoa, a integridade, o caráter da pessoa estava ali. Se fosse nos dias atuais, hein? Bom, vamos em frente. Venha e veja, venha e vê. É como o homem honesto que era Natanael e aceitou o desafio de Filipe. Filipe fez o convite, vem ver. Ele iria vir e ver. Aqui ele abre o coração para a boa novidade celestial. Olha que maravilha. Ele abre o coração para a boa novidade celestial espiritual. Porque muitas pessoas vivem na carne, vivem não conhecendo o reino de Deus, mas quando ela entra na igreja ou ela é evangelizada, o seu coração, se estiver aberto, vai se abrir, né? E essa pessoa vai receber a boa novidade celestial e espiritual na sua vida. Ela vai tornar o seu espírito conhecido por Deus, vai se tornar uma pessoa espiritual e vai crescer nesta qualidade de pessoa espiritual. Porque muitas pessoas, todas temos o lado espiritual, mas muitos não conhecem, não desenvolvem o seu lado espiritual. Fica só com a alma e com o corpo, o espírito fica de lado. Então nós temos que juntar espírito, alma e corpo. Quando se juntam esses três componentes da criação, nós temos uma vida de qualidade. Bênção, né? Que bênção. Devemos estar abertos às novidades corretas do reino de Deus. Vão nos trazer benefícios. E eu cito o principal, a salvação e a vida eterna. Bem? Objeções. Quantas pessoas que fazem objeções quando nós convidamos para vir para o culto sempre arrumam desculpas.
perdem a oportunidade de vir e ver. Eles não querem vir e ver, pois são injustos e preferem acalentar uma opinião negativa da igreja, dos evangélicos, dos pastores, dos cultos. Então, perdem as bênçãos, as vitórias, a salvação e, consequentemente, a vida eterna. Faça a sua parte, convite. Nós temos aqui que convidar que Jesus nos ensinou, né? Aqui, agora em João 1,48, diz assim, João capítulo 1, versículo 48. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? A pergunta. Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Opa, novidade aqui, novidade aqui. Você veio para me ver, mas antes eu, Jesus, te vi. Olha, Jesus, que magnífico. O que Natal estava fazendo debaixo da figueira, eu não sei, ninguém sabe. É outra coisa que ninguém sabe. Há conjecturas, hipóteses, mas não há uma que diga essa. Não há. Então, alguns pensam que eles estavam meditando, outros dizem em oração, estavam em oração, mas possivelmente, eu não sei. Os expositores mais sabem, não sabem, e nós não sabemos. Ninguém sabia, exceto Jesus e Natanael. Só quem sabia disso era Jesus e Natanael. Esses dois aí sabiam direitinho. Agora em João 1,49, vamos ver um João 49, diz assim, então, exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Faz uma afirmação. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus só falou isso, ele já entendeu o chamado, já entendeu quem era Jesus. Às vezes nós ficamos explicando Jesus e a pessoa não entende. Por mais que explicamos, o coração não se abre. Por mais que venhamos explicar, o coração está fechado. Às vezes a gente convida 1, 2, 3, 4, a pessoa vai na igreja, mas não muda nada, a pessoa não abre o coração. Tem que ir nas igrejas evangélicas e abrir o coração para Deus entrar, para Jesus entrar. Porque antes de você ir na igreja, Jesus já te viu. Amém? Então, ele está razoavelmente conquistado e por uma confissão aberta, ele se compromete imediatamente com o que acredita. Ele já se comprometeu no que ele acreditou. Bateu o olho em Jesus, acabou. Ele não tem vergonha de suas convicções. Ele se alistou sob a bandeira do rei de Israel de uma vez por todas. Em seguida, ele vem sem reservas com aquela bendita confissão de fé. Mestre, tu és o Filho de Deus. Você é o Rei de Israel. Pronto, acabou. Se converteu. João 50. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Olha, aqui, Natanael reconhece Jesus e cria prontamente com prontidão. Era a primeira vez que ele viu Jesus, e a partir daquele momento ele é um dos discípulos de Jesus. Imaginem, ele não colocou dificuldades, obstáculos, defeitos, imperfeições próprias, imperfeições do reino, imperfeições de Jesus. Não, ele não colocou nada. Ele aceitou prontamente. O coração dele estava aberto para isso. Ele veio ouvir o evangelho com sinceridade. Estou dando algumas características das pessoas que abrem o coração para Jesus. Ele veio ouvir o evangelho com sinceridade, coração aberto. Observe que ele ficou satisfeito com a evidência clara. Este item o convenceu. Ele com certeza já tinha ouvido que Jesus curava cegos, surdos, doentes. Mas no caso dele, bem simples, ele não tinha nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Ele não precisava de libertação. Ele abriu o coração sem nenhuma adversidade pessoal, sem nenhum problema pessoal. Ele estava com o coração aberto. Não havia resistência alguma. Não havia dificuldade nenhuma, não havia nenhum empecilho. Ele abriu o coração. Imagina quando há empecilho. Dificulta tudo.
Por isso que as pessoas têm que ir para... Se você quer conhecer uma igreja evangélica, vá a uma igreja evangélica perto da sua casa. Tem Assembleia de Deus, tem igreja quadrangular, tem igreja Deus é Amor, tem igreja adventista, tem igreja batista, tem igreja presbiteriana. Se dê uma oportunidade de ir na igreja, venha à igreja mais próxima da sua casa e veja Jesus agir. Não coloque obstáculos, mas abra o coração e reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tire as dificuldades, tire os obstáculos, tire os limites. E ele veio com o coração aberto, né? Ele ouviu com prontidão a verdade. Quantas vezes você prega o evangelho para as pessoas e elas não se interessam? Quantas vezes as pessoas vêm na igreja, cristãs, recebem palavras proféticas de conhecimento, são curadas, são libertas, Deus faz milagre, Deus faz cura, faz libertações, tira a pessoa do pânico, da ansiedade, da loucura, da bebida, enfim. E essa pessoa recebe a sua bênção e nunca mais volta para a igreja. Aí um dia tu encontra a pessoa na rua: olha, pastor, eu estive na sua igreja, aquele dia eu fui curado de um problema, de uma doença, eu fui curado de uma escoliose, de uma lordose, fui curado de uma enxaqueca, fui curado de um problema da perna, do osso, do colo de fêmur. Bom, e daí? Ah, só fui lá, fui muito abençoado. Por que não voltou? Ah, não tive tempo, não deu. Coração fechado. Deus deu o sinal, abençoou, foi embora. São as pessoas que não têm coração aberto para o reino de Deus, né? Sabe por quê? Porque não querem Jesus. Estas pessoas não querem Jesus. Não querem mudar de vida. Não querem construir uma vida espiritual. Nós crentes temos o nosso corpo físico, temos a nossa alma e temos o nosso espírito. E nós construímos o nosso espírito num nível maior diariamente, com a palavra de Deus em primeiro lugar, depois nos filiando a uma igreja, congregando numa igreja, indo dos cultos, recebendo as pregações, participando do louvor, participando das orações, sendo batizado na água, sendo batizado no Espírito Santo, recebendo os dons de Deus, e assim vai. Você constrói uma vida espiritual. A vocês crentes que estão me vendo, seja 1 ano, 2, 3, 5 meses, você está construindo uma vida espiritual. Você está construindo algo magnífico. A tua salvação está construindo a tua eternidade, a vida eterna. Invista nela, porque é a única que te assegura a vida pós-morte e vida eterna. Jesus te salvando. Interessante, né? O texto prova que Jesus tem uma admiração por aqueles que vêm com prontidão, com boa vontade, obediência e alegria. Aqueles que não fazem perguntas, não levantam dúvidas, dificuldades, mas em evidências comparativamente escassas, sendo essas evidências bastante suficientes, entregam a sua total confiança em Jesus, seu Senhor. E o nosso bendito Senhor ficou tão satisfeito com essa fé pronta que fez uma promessa a Natanael. Olha, Jesus viu que ninguém viu, só ele viu. E Jesus se agradou tanto disso, mas tanto, que Jesus fez uma promessa para Natanael que é extensiva para nós, vocês e eu, crentes. E quem não é crente tem chance, a grande oportunidade de receber essa promessa. Ele diz assim: verás, futuro, coisas maiores do que estas. Verás coisas maiores do que estas. Está lá em 1,50. João 1,50. Verás coisas maiores do que estas. E ele viu. Jesus, interessante, Jesus era um descobridor de talentos escondidos, adormecidos. Nos evangelhos nós descobrimos isto. Jesus puxava, descobria, incentivava estas pessoas com talentos
podemos citar os apóstolos, a maioria pescadores. No livro de Atos podemos ver Pedro, um homem inculto, fazendo o primeiro discurso da igreja e quase 3.000 pessoas sendo batizadas. Nos dias atuais, muitas pessoas têm talentos, qualidades, mas não descobrem isto. Tem que vir alguém de fora para descobrir esses talentos. Muitas vezes tem muitos amigos e amigas, mas essas pessoas convivem com você, mas não descobrem os seus talentos. Isso é uma coisa que para mim, é muito clara. Muito clara. Muito clara. A gente vê na igreja ou nas igrejas pessoas extremamente talentosas em várias áreas, extremamente com dons. Mas estas pessoas não acreditam nelas mesmas, não descobrem esses dons. Natanael, ele descobriu Jesus, e Jesus descobriu ele nos talentos dele e no que ele poderia trazer para o reino. Prova que ele é um dos 12 escolhidos primeiros apóstolos, discípulos de Jesus. Por quê? Porque Jesus viu nele talento, viu qualidade, né? Viu coisas maravilhosas, coisas tremendas, né? Que Jesus viu nele. E Jesus disse: é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus viu o coração dele, o espírito dele, a alma dele. E muitas vezes nós temos talento, nós somos verdadeiramente um israelita em que não há dolo. E ali, às vezes você não se descobre, alguém de fora, às vezes nem a esposa descobre, ou o esposo descobre, você tem que ver alguém de fora e dizer: olha, isto aqui você tem, essa qualidade você tem, este talento que você tem. E aí você começa, a princípio você não acredita, porque para você é uma novidade. Rico esse talento é. Aí a pessoa que tem mais experiência de vida, experiência ministerial, que são seus líderes, os pastores, os apóstolos, eles, pela experiência de vida, pela experiência profissional, pela experiência espiritual religiosa, eles percebem esta qualidade ou estas qualidades que você tem, e eles vão trabalhar você para aprimorar, primeiro, descobrir as qualidades, segundo, aprimorar as suas qualidades. É o que Jesus fez. Jesus acompanhou os discípulos. Foram 3 anos junto com eles, na teoria e na prática. Não adianta você ir numa igreja grande, receber o sermão lá no domingo e receber um sermão na quarta-feira, por exemplo, mas se não tiver alguém para te acompanhar no seu talento, nos seus dons, você muitas vezes não vai descobrir isso. Por isso que um pastor tem que cuidar, pelo menos um pastor tem que cuidar de 100 ovelhas para observar essas coisas. Aquele tem talento para o louvor, aquele tem talento para pregar, aquele tem talento para evangelizar, aquele tem talento para cuidar dos jovens, aquela tem talento para cuidar das crianças. Então, esses talentos são colocados na igreja e Jesus, Deus, dá os talentos para essas pessoas ajudarem no reino de Deus. E às vezes as pessoas não entendem este acompanhamento que os pastores fazem. Que todo acompanhamento tem as suas correções, tem as suas disciplinas, tem os seus comandos. E muitas vezes a pessoa tem uma história de vida que não teve isso, que não teve comando correto, que não teve direções corretas, que não foram exploradas o seu potencial, que não foram descobertas o seu potencial. Aí quando chega na igreja,
com aqueles homens experientes de vida e experiência espiritual, essas pessoas vão ajudar você, vão acompanhar. E como eu disse, muitas vezes você não vê, mas quem está de fora? Porque o Espírito Santo fala com essa pessoa, com esses pastores, com esses que estão no comando da igreja, eles vão orientando aquele lá, faz isso, faz aquilo, orienta assim. Às vezes as pessoas não gostam, mas é para o aperfeiçoamento dos santos. Receba isso com o coração aberto. Amém? Se você olhar do lado prático de uma sociedade de trabalho, numa empresa que você trabalha, você sempre vai ter pessoas de um alto nível que você vai se espelhar, pessoas boas, pessoas corretas, e essas pessoas vão descobrir você com talento, vão te ajudar nos talentos. Quantas pessoas me ajudaram extremamente talentosas, que me ajudaram muito na minha carreira profissional. Grandes pessoas, professores da Fundação Getúlio Vargas, professores da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que me ajudaram, que foram meus chefes e me orientavam. Eu jovem ainda, cheio de gás, de vontade, eles, isso é certo, isso é errado, isso é certo, errado. Quantas vezes me disciplinaram, me mostraram o caminho certo. E hoje eu agradeço e ligo para eles agradecendo ainda. Por quê? Porque foram pessoas com boa índole que queriam o bem. É que nem um pastor, se você tem um bom pastor, um bom líder espiritual na sua igreja, obedeça, não fica discutindo coisas que não valem a pena. Entre no foco da sua vida espiritual, oriente, peça orientação, peça conselhos. Às vezes você está do lado do grande pastor e está do lado e perde as oportunidades para ir numa igreja grande que o pastor nem te conhece às vezes. Não estou desmerecendo a igreja grande, mas é o que a gente ouve, as pessoas veem, poxa, eu não sabia que tinha isso, mas tem, igreja pequena tem esse lado bom também, de orientação, de direção, de aconselhamento pastoral, de acompanhamento. Então estou dando algumas dicas para vocês muito importantes, amém? Jesus descobria talentos, né? Pois maiores coisas que estas verás. Aqui está uma promessa sem limites de Jesus para todos aqueles que crerem nele. E Natanael viu essa promessa de Jesus se cumprir na sua vida. Ela é extensiva para todos nós. Vocês são os escolhidos a quem Jesus revelará os seus segredos. Podemos até citar alguns que você já viu. Batismo do Espírito Santo, como evidência de falar em línguas, os dons espirituais, 1 Coríntios 12, palavras proféticas, curas de doenças e enfermidades, libertações. Tem uma série de coisas que nós já vimos, que se nós não tivéssemos no reino de Deus, nós não veríamos isso. Nós vemos, e nós entendemos, e nós compreendemos, e nós participamos. E quem não chegou a isso, vai chegar a esse nível. Amém? Que bênção, né? Quanta matéria hoje. Também, João 1,51, e acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, é recompensa graciosa de ver. Belas já disse neste caso, é que embora Natanael tenha obtido uma promessa para si mesmo a princípio, você verá, ainda assim, isso atraiu a promessa para todos nós, os nossos irmãos. Quer dizer, não corre, daqui em diante ou doravante você vai ver o céu aberto, mas doravante você verá o céu aberto. É uma grande coisa a receber, é uma promessa pessoal de Jesus, é muito maior. Garantir uma promessa de Deus, é garantida essa promessa, né? Olha que maravilha, gente. Essa é uma forma mais elevada de bênção, quando somos não apenas favorecidos, mas somos a ocasião para enriquecer outros. Ele foi um discípulo de Jesus, Natanael. Também, nesta ocasião, André e Pedro, também, automaticamente a eles, André e Pedro, receberam esta bênção, porque eles estavam junto de Jesus quando este fato aconteceu, eles estavam indo para Galiléia. Então,
quando você recebe essa direção, as coisas maiores que você vai ver, você vai ter experiências com Jesus, você vai ter experiências com Deus, você vai ter experiências com o Espírito Santo e você vai enriquecer outros com essa tua experiência. Talvez, porque não até escrever livros, até chegar a níveis maiores espirituais, ser um pastor, ser um apóstolo, ser um mestre, ser um evangelista. Então você tem essa possibilidade dentro do reino de Deus, uma carreira espiritual dentro do reino de Deus, onde você vai beneficiar e enriquecer muitos com o seu conhecimento, com a sua experiência. Alguns homens são muito intelectuais para... Agora eu queria trazer um detalhe para... Alguns homens são muito intelectuais para acreditar no evangelho do homem pobre. O homem pobre corre e lê o evangelho. O evangelho de acredite e viva. O intelectual deve estar mistificado ou excitado, ou levado ao desespero. Então eles se recusam a acreditar. Tem muito intelectual que não acredita, só acredita na ciência, só acredita no raciocínio. Mas existe o lado espiritual. Ele é verdadeiro, ele é prático, ele acontece. Amém? E aqui a grande recompensa. Apenas algumas palavras sobre isso, porque esse homem de coração simples creu no único argumento do discernimento do Senhor sobre seu coração. Ele foi favorecido com a promessa de ver coisas maiores. Essa promessa é para todos nós, vocês que estão vivendo. Vocês vão ver coisas maiores, porque maiores coisas vocês verão. Tomem posse disso. É uma promessa. Com essas palavras, nosso Senhor Jesus Cristo disse que quer dizer que as suas percepções se tornariam mais vividas. Você acredita? Você verá. Se exigirmos ver primeiro, nunca acreditaremos, mas se estivermos dispostos a crer, veremos em breve. Jesus virtualmente prometeu que Natanael deveria descobrir outras verdades de Deus que ele desconhecia. Você verá coisas maiores que estas. Agora, o que há de maior para ser visto do que a onisciência de Cristo, né? Você encontrará minha palavra expulsando demônios, curando os enfermos, silenciando as tempestades. Você verá estandartes mais claros da minha divindade do que este único experimento na leitura do coração. O Senhor, ao chamar sobre si mesmo de filho do homem, abre a Natanael uma dessas coisas maiores. Ele percebe que ele era o Filho de Deus ao ler seu coração, e foi uma grande coisa perceber a divindade, mas foi uma maravilha ainda maior ver aquela divindade ligada à humanidade, ligada ao próprio Jesus, ligado a ele, dando uma promessa para ele física pessoalmente extensiva a André e Pedro, a Filipe, né? Tá vendo quantas pessoas foram abençoadas? Natanael tinha visto, observe que Natanael tinha visto apenas o coração aberto, mas agora ele ia ver os céus abertos. Ele ia ver os céus, os segredos de Deus, os segredos de Jesus. Ele ia ver coisas assim extraordinárias para aqueles que têm fé. Grandes coisas Deus vai fazer ainda. Desejamos ver coisas maiores do que conhecemos e para isso devemos ter mais fé. Essa fé deve ser mais simples e infantil. A regra do reino é que, de acordo com a nossa fé, assim seremos para nós. A descrença bloqueia o caminho da misericórdia, o caminho da luz, o caminho que Deus quer. Você tem que crer. Se Deus, eu estou trazendo essa palavra para você, você tem que acreditar, você tem que crer, porque está na Bíblia. E ele, Filipe, Pedro, André, Natanael viram a promessa de Jesus ser cumprida. Eles viram coisa extraordinária que vocês gostariam de ver, que eu gostaria de ver. Mas
Mas no Novo Testamento, nesse Novo Testamento, nós já vimos o poder do Espírito Santo, nós já vimos os dons, nós vimos a palavra profética, nós vimos cura. Quantas coisas nós estamos vendo? Extensiva para os apóstolos chegando até nós, há 2000 anos atrás. Que bênção, né? Que bênção. E diz que é descendo e subindo, quer dizer, como poderíamos naturalmente supor, mas eles sobem primeiro porque quando Jesus estava na terra, eles já estavam aqui com Jesus e ascenderam por sua ordem para levar suas mensagens ao alto. Quando Jesus Cristo estava aqui, ele nunca estava sem os guarda-costas, os anjos, e esses eram seus mensageiros para as cortes celestiais. Seja o Natanael, fique do lado mais feliz e melhor. Acredite em Jesus sem dúvidas ou reclamações. Olha que maravilha, Natanael. 2 palavrinhas curtas, vem e vê. Ou, como eu falei para você, venha e vê, venha e veja, vinde e vede. Ou seja, aqui estão as palavras sábias para você convidar as pessoas. É o trabalho de evangelismo. Quando nós retornarmos aos nossos cultos presenciais, usem estes 3 termos. Vem e vê, venha e veja, vinde e veja e vede. Porque elas são inspiradas por Jesus e Jesus usou essas palavras. E além disso, você vai abençoar muita gente. Além disso, a palavra nos diz que nós, pois maiores coisas do que estas verás, nós vamos ver muitas coisas depois dessa pregação. Muitas coisas novas vão se abrir por nós. O portal celestial será estendido, eu profetizo para todos vocês que estão assistindo essa pregação. O portal do céu será estendido para cada um de vocês. Eu profetizo essa palavra. Como Jesus profetizou para Natanael, para Filipe, vem e vê, pois maiores coisas do que estas tu verás. E também o que você vai ver? Você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós somos a geração que vamos ver coisas estupendas, maravilhosas, sobrenaturais de Deus. Já estamos vendo muita coisa, mas vamos nos preparar para vermos coisas maiores. Fique na expectativa espiritual. Prepare o seu espírito para essas coisas que Deus vai nos mostrar em sonhos, em visões fechadas, em visões abertas, em experiências com anjos, com experiências sobrenaturais dentro da igreja de arrebatamentos, com curas milagrosas de doenças e enfermidades, com libertações imediatas, com translados de um lugar para o outro. Porque Filipe, Natanael, André e Pedro viram. E nós vamos ver, porque é uma promessa de Jesus para Filipe, para Natanael, para André, para Pedro, que se estende para nós, que se estende para os nossos filhos, que se estende para os nossos netos e netas, que se estende para a nossa vida espiritual. E aqui nós temos que fazer que nem Natanael e Filipe. Nós cremos. Não duvide. Não coloque em dúvida a palavra nesse evangelho de João. Pelo contrário, diga assim: eu tomo posse. Diga aí: eu tomo posse desta palavra, que eu vou ver coisas maiores que eu nunca vi. Amém? É uma palavra de vitória, uma palavra de alegria, uma palavra de avivamento. É um comando que Deus está dando para nós, que deu aqui para... Ele deu esse comando para Filipe e Natanael. Vem e vê.
Vocês repararam uma coisa? Quando a gente tem os cultos, tem algumas pessoas da igreja que são tocadas pelo Espírito Santo assim: pastor, isso acontece em todas as igrejas. Eu orei para ser um culto diferente. Um só orou, hein? Às vezes, no máximo 2. E o que acontece? Cultos diferentes. Você que é crente na sua igreja, que é evangélico, vai ter culto. Ore para que haja coisas diferentes do rotinismo. Ore para que o louvor desça o céu na sua igreja. Orem para que os profetas anunciem as boas novas. Orem para que a pregação seja expansiva, seja criativa, seja abençoadora, seja penetrante, possa mudar a vida das pessoas, possam nos abençoar com novidades dos céus, que nós possamos ver coisas maiores. Orem para que Deus se manifeste, porque maiores coisas do que essas verá. Nós queremos ver coisas novas, não que estejamos cansados, pelo contrário, porque Deus sempre é criativo, sempre tem coisas novas, mas nós queremos coisas novas, novidades de vida, novidades espirituais, novidades de cura, novidades de bênçãos, novidades de prosperidade e coisas criativas, milagres criativos, crescer braço, crescer perna, cura de paralíticos, cura de cego, cura de surdos, cura de mudos. Nós queremos ver coisas novas. Amém. Faça essas orações na sua igreja antes dos cultos, você vai ver Deus agir, Espírito Santo agir e Jesus fazer. Amém? Esta é a palavra que eu, com muito carinho, muito amor, estou terminando, né? Com todos vocês. Seja o Natanael, fique do lado mais feliz e melhor e acredite em Jesus sem dúvidas ou reclamações ou questionamentos. Vamos orar por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço desse momento de grande alegria de pregar a tua palavra, de trazer a tua palavra para o teu povo. E eu quero nesse momento, Senhor, que esta palavra fique gravada no nosso espírito, no nosso coração, que Jesus ministrou e que Filipe falou a Natanael: vem e vê, venha e veja, vinde e vede. Que todos os nossos irmãos, todos os membros das igrejas possam usar essas palavras de sabedoria espiritual, convidando as pessoas, evangelizando as pessoas para visitarem as igrejas evangélicas, independente da denominação. Porque nós temos é que salvar vidas, curar, libertar vidas através de Jesus. Então que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão vendo essa pregação. Que elas fiquem imbuídas no seu espírito. Porque antes de tudo, Jesus está no comando de tudo isso. Aproveito para abençoar o lar de vocês, repreender toda doença e enfermidade. Abençoo o lar de todos vocês com alegria, com felicidade, com essa palavra de avivamento, com esse comando novo, com esse tempo novo, com essa palavra didática, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estão alegres aí? Eu estou muito alegre aqui, estou feliz da vida com essa palavra. Ela me dá vida e me dá expectativas espirituais de coisas novas. Amém? Vamos trazer a bênção apostólica nesse momento para todos vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e a direção do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Nós vamos dar agora o nosso brado de vitória. Esse brado de vitória mexe no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo espiritual, porque nós adentramos o mundo espiritual declarando vitória em tudo que nós fomos fazer. Tudo que nós fomos fazer, idealizar que é bom, que é justo, que é correto, nós vamos declarar agora a vitória. É um comando espiritual que Deus deu para mim no meu ministério. É um comando de vitória.
é um comando de ânimo, de vivacidade, de sabedoria que Deus dá para nós. E quando nós agimos dessa maneira, Deus nos abençoa. Amém? Então vamos lá. Vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Eu, pastor Cláudio Navarro, aqui de Brasília, muito feliz em pregar a sua palavra a todos vocês, com muita unção, abençoo todos vocês, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.